Sim, 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 está dando para ver. Só recompensar aqui, então. Reunião do dia 20 do 9 às 20 horas, só agora começando para gravar. E o Bernardo de Oliveira Bertoa vai fazer a sua apresentação. Circular 13. Boa noite, Bernardo, vamos lá. Boa noite, canário. Tudo bem? Tudo bem. Então, aqui a gente tem na capa, né? Contracapa padrão. Sou de Santo André, São Paulo. Certo, Aqui, contracapa com um resumo de tudo. Um índice de ilustrações, que aí eu consigo colocar todos desde figuras, tabelas e gráficos. Aqui perfeito. um sumário bem simples, só para contextualizar tudo que eu vou falar no relatório. Uma introdução, que eu falo o que que eu vou fazer no relatório e qual o objetivo e como. Aí, passando para a metodologia, eu segui primeiro custeando, dividindo em duas tabelas, o preço de cada, o que eu gastei para fazer um foguete e o que eu gastei a mais para lançar o foguete, como a base da oba, como os espigões, como os EPIs, tudo que eu precisei Certo, para lançar. Aí, aqui, passando para o próximo tópico, é o processo de construção, onde eu simulei primeiro a construção do foguete, no Open Rocket, e com essa simulação eu já parti para cortar as aletas, que foram quatro aletas em cada foguete de PVC expandido com essas medidas aqui da foto. certo, Aí, aqui eu detalho um pouquinho, falo do processo de colagem, que eu uso super bonder e bicarbonato de sódio, mas antes eu passo uma camada de fita isolante na garrafa para dar uma elasticidade maior em grandes pressões. Aqui eu separo em uma tabela quanto de contrapeso eu utilizei em cada foguete. É uma variação bem pouca, porque todos bem pequena, porque todos os foguetes seguiram a mesmo processo, só deu uma pequena variaçãozinha, daí depende de quanto eu passei de fita, é bem certo, pequeno. Aqui eu falo um pouco da coifa, que eu escolhi o modelo ogival, e para fazer essa coifa eu arranquei o bocal da garrafa retornável de 2 litros e usei o biscuit para usar de contrapeso. certo. Aqui eu tenho uma foto do foguete pronto, né? Que eu usei. Todos os foguetes lançados tinham esse modelo. Foram um total de 7 foguetes, 7 lançamentos, todos seguindo esse mesmo modelo. Aí aqui eu passo para o campo de lançamento e o EPI utilizado, que aqui a gente, pelo menos na nossa escola, a gente encontrou um aeroporto lá em Espírito Santo do Pinhal, que é meio longe, mas aí a gente consegue lançar com segurança, não tem nada perto assim que possa machucar alguém, então foi Sim, bem, muito bem importante. seguro. Aí a gente marcou de 50 em 50 metros daqui, e aqui eu falo dos EPIs, que é sempre o jaleco, a calça jeans, o tênis e o óculos. Bom, passando para as proporções, a gente utilizou diferentes variáveis para ver no que a gente ia chegar, no que deu melhor. E o que deu melhor foi os de 1.000 com 120, 1.000 ml de vinagre para 120 gramas de bicarbonato. Aí aqui, em outra tabela separada, eu coloquei o peso dos foguetes sem, é, sem carregar e carregado. Agora, Perfeito. partindo para a realização dos lançamentos, eu peguei a base da oba, né? Nossa escola usa a base da oba, que eu gosto por causa do sistema de vedação aqui em cima, que não vaza Não nada. vaza. Sim, sim. Aqui eu falo as informações sobre o lançamento, então data, hora, intensidade e direção do vento e a temperatura ambiente. Aí aqui eu fiz uma tabela de dispersão para falar sobre os alcances e falar sobre o tempo de voo, o número de agitações que teve em cada lançamento que a gente agitou para chegar em tal pressão, tá descrito aqui. E eu falo como que eu usei para calcular o y máximo e a velocidade inicial. Aí, para ficar mais fácil de entender essas tabelas, eu fiz um gráfico bem simples de dispersão. E aqui na conclusão eu falo só que a gente aprendeu a fazer um raio-x no nosso foguete, a ver tudo que a gente utilizou, tudo que foi preciso para realizar um foguete que não é tão simples quanto a gente imagina. E aqui, para Sem dúvida. referenciar, eu utilizei o universo da OB e a circular só, que eu peguei da base. Sim, volta no gráfico aí. O, qual é o gráfico referente às distâncias? Aqui, a linha laranja. A linha laranja. Tenta Isso. ampliar aí o gráfico para a gente chegar melhor. Sim, e a esquerda está em dispersões, mas acredita que seja
metros ali à esquerda, as ordenadas, Ah, né? isso. Confundi, me desculpa. É, porque as outras curvas, elas não têm correlação com esses números que estão à esquerda, eu estou imaginando, hein? Sim, foi um erro, foi um erro. É, sim. Passou. Mas enfim, estamos ali com os X máximos e talvez você tenha começado ali com o primeiro lançamento em 220 metros, né? E É, não tá sei aqui se... as sim, sim. letragens aqui. E está na sequência em que eles foram lançados ou você só colocou na sequência de distância máxima crescente? Eu coloquei na distância máxima crescente que eu achei que ia ficar um visual melhor no gráfico. Certo. Mas você se lembra qual foi o seu primeiro lançamento dessa série? O Série? primeiro lançamento foi o menor de todos. 211. Aí deu Isso. certo. Então, o primeiro é o primeiro. Deu. É, o primeiro sempre tem que dar um pouco. Não. Sim. E aí, o que que você foi modificando para ter maior alcance? Explica para gente. O que eu fui variando, como já dito ali em cima, foi a quantidade de vinagre. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. A quantidade de vinagre a gente mudou, foi mudando. E eu acho que pode ter. Sempre tem alguma interferência quando a gente agita, pode ter algum erro ali, pode Amplia a sobrar um pouco tabela um de. pouquinho. Pode Certo. ter sobrado um pouco de vinagre, um pouco de bicarbonato na reação, pode não ter dado a reação completa. Enfim, no nível 4 eu acho que a variável pode ser um pouco maior do que a do nível 3. E talvez até a marca aí do seu bicarbonato, hein? O que sabor. Que, É, sa... que marca é o que sabor, né? Sim, de repente até a marca influencia, assim como a marca do vinagre pode influenciar, pois apesar do rótulo constar 4%, pode ser que tenha variaçõezinhas de 4,5%, 3,5%, não sei. Não sei o quão rígido é o controle de qualidade, né, dessas empresas. A gente vai acreditando no que está lá no rótulo, enfim, né? Que a gente mesmo não faz uma conferência do conteúdo que está no rótulo, né? Mas, enfim, tem aí a massa dele vazio e dele carregado, né? sim, E, bem, carregado ele fica bem pesadinho, né? Na hora do lançamento, né? fica. Quase 1,3 kg aí. O lançamento, o 4 foi 1,5 kg até, né? É, porque foi o com maior concentração de vinagre e É, bicarbonato. é uma coisa difícil a gente medir, é o centro de pressão. Centro de gravidade até se consegue medir, dele vazio, dele carregado. Centro de pressão não tem um modo muito seguro de se determinar. Seria interessante a gente calcular, né, a estabilidade dele, né? Mas, enfim, é difícil calcular. Mesmo de forma aproximada, aquela história de fazer o perfil, né, do papelão, e o centro de gravidade do papelão é o centro de massa é o centro de pressão, né? Bem, deu para ver que você detalhou razoavelmente bem o processo todo, colocou até os valores. Coloca de novo os valores que você gastou aí, para a gente dar uma olhada. Ó, tô subindo. Aqui. Amplia aí para nós ver. Tá dando pra ver? Tá, você usou garrafa retornável de 2 litros, né? Sim. Sim, fita isolante, placa de PVC expandido, né? Nossa, que placa enorme que você comprou, hein? 120 por 60, 3 milímetros, né? É, foi pra durar bastante. Tô vendo, dura muito. Supercola, bicarbonato de sódio, massa. E embaixo, o que é? Ah, a base, né? A base é da escola, então você falou, né? É, a base da nossa escola, que nossa escola utiliza. Vaselina, é importante, preservativo, bicarbonato de sódio, né? Vinagre. 6%. 6% a gente encontrou e a gente quis testar. Ah, espertinho. Isso significa 50% a mais do que um vinagre normal, digamos assim. Sim. É raro encontrar os 6%, tá? Mas tudo bem, não falamos nada para usar ou não usar, mas falamos registro de tudo, então está registrado. Mas como você fez só 7 lançamentos, foi só isso? Só 7. Tá bom, o seu foguete tá bom, né? 7 lançamentos, conseguiu 5 acima de 250, não, né? Sim, consegui sim. Deixa eu voltar lá.
Aqui, ó, tive um, dois, exatamente cinco. Um, dois, três, Ah, quatro, tá. cinco. Tá ok. 211 é 31 e depois 250. Tá ok. E as velocidades, 50 metros por segundo. A gente não tem uma noção do que seja 50 metros por segundo, né? Mas para saber quilômetro por hora, acho que multiplica por 3,6 isso daí, né? Isso. Que seja por 3 todo o seu 50 aí vira 150 quilômetros por hora. Acho que não é bom levar uma porrada de alguma coisa que tenha aí. Tudo bem, depois que ele sai, tem lá 200 gramas, né? Mas que ainda assim está voando, talvez aí a perto de 150 quilômetros por hora, né? Embora essa Ainda seja a velocidade machuca. inicial, né? Velocidade inicial, né? Saiu assim que ele ejeta o propelente, tudo bem, né? Depois vai sendo freado pela gravidade. Mas, enfim, é uma senhora velocidade, né? Tá bom? Alguém quer fazer uma pergunta aí para o Bernardo? Não, tá bom. Tá ótimo, Bernardo. Muito Deixa, obrigado, Canali. pode encerrar a apresentação? E vamos para Sara Graciano Marques. Tá me ouvindo, Sara? Sorato tá sem câmera, né, Sorato? Quebrou, né? E a Sara que não tá ouvindo a gente. Ah, parece que vai dar sinalzinho de vida aqui a Sara. Tem que Pessoal, compartilhar aí, Sara. dá para me ouvir agora? Um pouco baixinho. Fala mais perto ou mais alto. Ah, E os demais deixem os seus PDFs abertos, né? Para, Graciano, estamos esperando você compartilhar o seu PDF. Para, não estamos ouvindo você. Só um zumbido. Então, vamos passar. Ô, Sara, você vai arrumando aí, depois você volta. Enquanto isso, vamos passar para Isabela Mir. Isabela Mir, Professor, boa noite. vou compartilhar a tela. Isabela, sim, estamos vendo. Aqui Aumenta a está tela aí um pouquinho mais, se possível. a capa do meu relatório, contracapa, Certo. sumário, Devagar. Sim. sumário, Ok. aqui em introdução, eu coloco apenas alguns objetivos da tarefa, metodologia em lista de materiais, base, processo de montagem, lançamento, resultados e os gráficos. A lista de ilustrações. Aqui, como eu falei em objetivos, na introdução eu coloco basicamente o que a tarefa pediu e o que eu faço e incluir no relatório. Certo. A lista de materiais também, de tudo que eu usei durante o processo de montagem e de lançamento. Aqui em base, eu não usei a base que a gente fez para a tarefa de nível 3, mesmo tendo explicado aqui uma adaptação de como eu poderia usar ela para essa tarefa. Então, eu explico sobre adicionar o espeto, já que iria precisar, né? Mas eu acabo não usando e eu usei essa base aqui, que é um pouco mais complexa, e eu não detalhei exatamente como eu construí ela. Sim, mas, ô, Isabela, sempre que puser uma foto,
o ideal é que a foto seja maior, entendeu? De modo Uhum. que fique fácil a gente enxergar os detalhes da foto. Porque mesmo que você amplie um pouquinho aí a tela, ainda assim me parece que a foto vai ficar pequenininha, tá? Certo. Sim, ok, continuando. Aqui também tudo sobre a base. E aqui a base de nível 3 que eu adaptei para usar para nível 4 mas no caso eu não usei para tarefa, que foi só colocar o espeto, né? Aqui é o processo de montagem do foguete. Sobre o corpo, eu falei que eu utilizei uma garrafa retornável de 1,5 litro e que eu adicionei fitas ao redor dela, principalmente ali na parte central, que é mais frágil, e na parte onde são coladas as aletas também, para auxiliar nessa parte, e também porque também é uma parte frágil e evitar que a garrafa expanda. Aqui nas aletas eu detalhei um pouquinho sobre como eu construí e o formato, que acredito que não tem um formato muito certo. Tem uma imagem aqui onde eu explico um pouco como é essa aleta, né? Uma aleta, aqui tem uma parte que ela é triangular e tem esse prolongamento aqui, triangular também, que eu não coloquei as medidas exatas, mas Ok. falei também sobre o bordo de ataque, que é essa parte lixada aqui, essa lateral da aleta. Ah, você construiu o bordo de ataque afiado, então. Isso. E também nessas partes eu coloco o peso aproximado de cada foguete, mas depois tem uma tabela em que eu coloco o peso de cada elemento nos foguetes que eu construí. Que aqui eu falei que Certo. foi de 21,5 aproximadamente. O bico aqui eu utilizei uma garrafa de água da marca Levitt. Aqui é uma foto que não é a garrafa, mas era uma foto que eu tinha já explicativa, né, da onde eu cortei. Eu explico sobre retirar o bocal também para adicionar o Durepoxi e modelar em um formato que fique mais aerodinâmico. Falo também sobre lixar e também coloquei aqui a quantidade aproximada e cito que a adição no final do foguete do peso só pode ser feita depois de calcular a estabilidade, né? Sim. Aqui, então, nessa parte falo sobre a estabilidade do foguete. Aqui a silhueta do foguete apoiada em um suporte para conseguir encontrar o CP. Aqui o cálculo. No caso, eu não utilizo um calibre de estabilidade, eu utilizo um valor menor, que eu encontrei depois de alguns testes de foguete. Mas explica melhor aí, por que que você está encontrando, usando um calibre menor? Se o seu foguete for cilíndrico de cima e embaixo, o tal calibre é o diâmetro. Se você usou uma Coca-Cola, tudo bem, que no centro ela tem um diâmetro menor. E aí fica difícil saber qual diâmetro você vai usar, se é o É, diâmetro é maior ou menor. O que que você está eu usando aí? Explica pra gente. estou utilizando ali o diâmetro maior da garrafa. Ok, entendi. Aqui o CP e o TM, o CG marcado, CB, aqui marcado na garrafa. Eu coloquei CM, mas, enfim, no relatório eu utilizei CG. Sim, pode ser. Centro de massa ou centro de gravidade são O sinônimos. peso aqui também eu falei de forma aproximada, só para adicionar esse tópico, mas aqui nessa parte eu detalhei o peso específico de cada foguete, do número de lançamento. Então, aletas aqui tem a quantidade de cada uma, a espessura é a mesma, a massa também variou muito pouco ali. Na coifa, a massa do contrapeso, que foi o peso adicionado de Durepoxi, e a massa total, que conta com o valor da garrafa. Né? Aqui teve umas variações, porque as garrafas retornáveis de 1,5 litro tem algumas variações de peso, principalmente se variar o tipo de garrafa. Então, acaba Certo. que para deixar a estabilidade sempre igual, o peso vai variar. Não é muito bom, mas às vezes por alguma variação ali na hora de fazer o CP, algo assim, muda o peso. Reação química, mesma quantidade, né, de bicarbonato e de vinagre, e a temperatura em cada um dos lançamentos. Como eu esquento o vinagre antes de ir para o local de lançamento, acaba tendo alguma variação ali, né, de cada lançamento. O que não é tão bom, porque vai mudar a reação. Mas eu também falo depois no relatório que os lançamentos que tiveram menor decimetragem foram os que estavam com uma temperatura um pouco acima do que eu gostaria de ter lançado,
por conta de alguns problemas que gerou, né? No caso, a expansão da garrafa e a massa total de cada foguete. Mas é a massa total dele vazio, não é? Vazio. Sim, claro, tá. Como eu usei a mesma quantidade de vinagre e bicarbonato, eu não adicionei ali, mas seria a massa total mais ali Sim, 100 a preparação do campo de lançamento, uma foto dele. A biruta, no caso improvisada, foi pedida em alguns relatórios passados. No caso, eu já tinha uma em casa, eu relatei isso aqui, e eu utilizei ela para conseguir medir a direção do vento. E foi uma comprada, não foi comprada para realizar a tarefa, mas como eu tinha, eu detalhei isso aqui e escrevi com uma foto. certo. Processo de lançamento, eu explico desde o momento que eu pego os ingredientes, as coisas, os materiais utilizados, até a hora que eu lanço ele. Então, falar sobre encher o vinagre, encher o foguete com vinagre, bicarbonato, esquentar o vinagre. Ali também eu falo sobre a quantidade de vinagre e bicarbonato que eu utilizei. Foi baseada em testes anteriormente feitos. Então, eu não tive que realizar nenhum teste para determinar a quantidade que eu utilizaria na tarefa, né? Diferente também da tarefa passada, que a gente teve que utilizar a quantidade que a gente encontrou naqueles exercícios e também adaptar ela, né? Subindo para conseguir atingir os 100 PSI. Só que nesse caso, como esses testes precisavam de uma metragem maior, a, a reação química também, a quantidade de cada reagente foi diferente, porque eu queria atingir ali acima de 200 PSI por aí. Falo sobre aquecimento de vinagre C para aumentar a velocidade da reação, que detalhadamente nesse parágrafo, como foi feito o aquecimento. Aqui toda essa parte é sobre esse processo. Eu fiz 5 foguetes e realizei apenas 5 lançamentos. Não repeti cada foguete, já que estava utilizando ali por volta de 200 PSI. É perigoso eu relançar a garrafa, enfim, o foguete, com essa quantidade de PSI. E também porque o bico danifica. Esse foi o foguete lançado. Eu não falei isso no relatório, mas essa foto aqui está com as letras pintadas, para facilitar na hora de encontrar o foguete. E uma fotinha aqui, que da hora do lançamento, que fica bem bonito, no campo de lançamento. Nessa parte aqui eu falo sobre medidas de segurança e equipamento de proteção individual. Medidas de segurança seria a cordinha acima de 6 metros, enfim, manter todas as pessoas atrás da zona de perigo, enfim. E os equipamentos de proteção individual, face shield, luvas de couro. E aqui é um exemplo, não sou eu na foto, mas é um exemplo de equipamento completo com sapato fechado, calça jeans e jaleco. Aqui eu falo dos resultados brevemente, então, se eu atingi o que eu esperava, se teve alguma variação, e teve variações. Assim, mesmo sendo o mesmo foguete, teve uma diferença grande nas metragens, e eu falo isso aqui. E aqui começa a parte dos dados dos lançamentos. Nessa tabela 2 tem todas as coisas, data de lançamento, horário, condições de vento, direção, a massa de novo, temperatura de novo também, a distância, o tempo e a pressão. E aqui é o gráfico dos valores em comparação com o da pressão do foguete. Aqui é uma tabela derivada dessa tabela, então eu pego algumas das colunas dessa e coloco em outra tabela para conseguir fazer esses gráficos. No caso, essa tabela aqui, que eu calculei a velocidade inicial e o y máximo do lançamento. E a divisão entre eles, que vai ser sempre 4 se os cálculos estiverem certos. O gráfico 1 fala sobre a pressão do foguete e a distância. Tem alguma relação, e eu explico aqui a relação que teve, mais ou menos, né? Porque foi muito pouca. Assim, os lançamentos que tiveram menos pressão, eu não lembro, peraí. Os que tiveram menos pressão hum, foram, de certa forma, os que tiveram menos metragem, mas com base nas minhas análises, eu não acredito que tenha sido por isso. Foi porque as garrafas elas expandiram. Também estava com uma maior temperatura, como eu citei.
E eu não sei, eu vi muita gente falando que lança a 50 graus, mas toda vez que eu, pelo menos, lanço a essas temperaturas, a garrafa ela expande e atrapalha muito na aerodinâmica do foguete. Às vezes até chega a descolar as aletas que ficam, a ponta das aletas, que também acaba atrapalhando na aerodinâmica. E também ela expandir causa essa diminuição de pressão. Eu explico isso no relatório, né? Que aumenta o volume da garrafa, então, consequentemente, a pressão pode diminuir. E o gráfico É, 2, bem, volta no gráfico anterior aí, mas muito bem observado você, né? Se a garrafa se dilata, se expande, a pressão diminui, né? Então, o fato de você, vou aumentar a temperatura para aumentar a velocidade da reação, para, sei lá, ter evaporado mais água e deixado mais ácido acético. Ou seja, todas as variáveis estão interligadas, né? Então, não é uma coisa tão trivial. Vou aumentar a temperatura e com isso vou ter vantagem. Não necessariamente, né? Então, aí nesse gráfico, aumenta aí um pouquinho se possível. É, distância máxima é... a linha Então, tá azul e a vendo? linha. Mas aí, a coordenada da esquerda não reflete a verdade, né? Que unidade que você está usando aí na, no eixo vertical? Eu só coloquei aqui embaixo na legenda. Porque eu tentei Sim, fazer o relatório colocando um em função do outro, mas por conta das metragens não estarem em ordem crescente, ficou bagunçado. sim. O gráfico ele fica equivocado, tá? Porque, para começar, é, não é metros à esquerda, né? Porque suas distâncias não foram de 400 metros, né? Entendeu? É, talvez ali as pressões tenham sido aí da ordem de 220, mas acho que também não, não é? Então, Foram, não aqui dá ó, para entender bem o seu gráfico aí, entendeu? As pressões 220, é. 225, Sim, sim, sim. 215 e a distância máxima também em torno de 400 e alguns lançamentos abaixo Agora de que eu estou 400. observando, aí você tem É, distâncias de 400 metros. isso. Sim, então o eixo da vertical está correto, ele está explicitando as unidades de pressão e também de distância. É, Sim, eu não embora não acabei esteja não, escrito. Tá ok. eu não sabia como eu organizaria esse gráfico, exatamente por isso que eu falei, de ficar equivocado, né? De não estar crescente, a ordem, enfim. E eu coloquei assim, eu não sabia o que colocar nesse eixo aqui, o nome desse eixo, e acabei deixando sem nome. Sim, você pode fazer um gráfico para cada variável também, na dúvida, faz um gráfico para cada variável. Aí, sim, Então, a distância vai é, ser distância, metros, e pronto, né? O eu quis outro seria colocar, só pressão, por exemplo, né? eu quis Ou, colocar junto exatamente para é, conseguir ver essa diminuição conforme a sim, pressão também diminuiu. sim, a sua pressão está mais ou menos constante ali. Foi só essa diminuição nesses Sim, lançamentos em que a garrafa expandiu. E aqui também eu fiz esse gráfico com esses dois, a temperatura e a pressão, para ver justamente que quando a temperatura aumenta, a pressão ali diminuiu por esse fator que eu comentei. sim, você está procurando uma correlação entre essas duas Isso. variáveis, digamos assim. E aqui a conclusão, eu falo também que eu consegui atingir os objetivos da tarefa. Falei de algumas dificuldades, assim, básicas, que é nessa parte de construção de tabelas, né? Mas que eu assisti aquele vídeo de novo feito pelo Alberto sobre construção de gráficos para rever alguns conceitos, algumas coisas para conseguir. E também falo que eu adaptei a base, né, que foi feita para a tarefa 24, mas eu não utilizei e ela poderia sim ter funcionado. Agradeço menos, agradeci ao CNPq porque eu sou bolsista e aqui as referências bibliográficas, que é o vídeo que eu comentei e aqui de uma imagem que eu coloquei na tarefa. Tá bom, muito bem. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Tá ok, muito obrigado. Excelente apresentação e trabalho, né? E dá trabalho, né? Bom trabalho mesmo, tá?
e o relatório está condizente aí com todo o trabalho que você fez realmente. Tá? Os gráficos poderiam estar um pouquinho melhores, é claro, né? Mas até o final do ano você vai conseguir. Alicia Campos quer fazer uma pergunta. Faz aí, Alicia. Talvez ela tenha falado, mas eu perdi aqui. Foi garrafa de coca retornável ou descartável? Isso, retornável de 1,5 litro, com Ah, reforço tá, de fita entendi. isolante. Tá bom, obrigada. Sim, só um comentário, pessoal. Uma garrafa descartável, você não consegue usar altas pressões. Você pode colocar alta pressão nela, até chegar ao limite dela explodir. Mas, assim que ela sai da base, aquela violenta pressão que você tem lá dentro expulsa todo o líquido em fração de segundo e ah, antes que o ar entre, a pressão atmosférica já esmagou a garrafa. Professor, não entendi. Sim, o ar e o líquido que está dentro da garrafa sai todo de uma vez. Pum, sai tudo. Se sai tudo, o que sobra lá dentro? Nada. Mas se é nada, do lado de fora tem o quê? Pressão atmosférica. E a pressão atmosférica, pum, esmaga a garrafa. Então ela vai, sobe, e daí a pouco ela fez assim, esmaga, parede contra parede. E ela cai na vertical. Por isso é impossível você conseguir grandes distâncias com garrafas descartáveis. E a parede é muito flácida. O conteúdo sai, fica, não é que fica um vácuo, mas fica uma pressão menor do que a atmosférica lá dentro, momentaneamente. Mas é suficiente para a pressão atmosférica, pumba, esmagar a garrafa. Entendeu? Por isso não tem jeito. Ah, vamos fazer o seguinte. Cadê? Espera aí. Chat. Orlando, voltei, professor. Ô, Gustavo, não fica conversando fora de hora aqui. Fica perguntando quem vai para a turma 7, entendeu? Isso você põe lá no grupo da Iniciação Científica Júnior, lá do WhatsApp. Aí lá você pode ficar perguntando isso, qualquer outra coisa. Mas quando você pergunta isso aqui, quer dizer que você não está prestando atenção na explicação da coleguinha, tá? Entendeu, né? Então, no chat, você se restringe a fazer comentários, observações sobre o tema que está sendo apresentado naquele momento. Registre agora a sua presença. Então, todo mundo digite aí o seu nominho completo, em letrinha maiúscula. 20h38. Você tem um minuto para registrar a sua presença, né? Você está aí com o fone ligado, ouvindo tudo, né? Aí registrando a sua presença aí. Os monitores também, registrando a presença. Ô, Batista, agora que acabou o evento, então nós vamos arrumar as coisas, levar pro carro e ir embora, tá bom? Beijo. Agora, não caia na tentação de sair daí, porque você já fez a chamada. Porque esse professor aqui, às vezes, tem uma mania estranha de fazer uma segunda chamada. Entendeu? Muito bem, vamos ouvir aqui mais uma explicação antes da gente dividir a sala para que os monitores possam participar também. E com isso, muito mais pessoas vão desenvolver a sua habilidade de expor, não é, oralmente o seu relatório, embora de forma rápida, é claro, né? Certo, monitor Arthur de Brito? Bem, 20h40, acho que tem gente que já saiu, pois é. É só a gente ver aqui, ó, participante caiu para 68.
Então, vocês não acham que é justo eu fazer uma outra chamada daqui a pouquinho? Né? Fim, fim do registro da primeira chamada. Aí, o Anthony Gabriel concordou comigo. Assim, Anthony. Beleza, é isso aí. É, com certeza, professor. Pois é, né? Então, mais uma apresentação. Tem um voluntário aí que queira fazer uma apresentação? Eu sei que todo mundo é voluntário, mas é um voluntário para levantar a mão, tá? Ai, ai, então vamos ficar aqui até a meia-noite, um olhando para a cara do outro aqui, até aparecer um voluntário aí. Será que o meu microfone está funcionando? Alô, alô, vocês estão me ouvindo? Faz um sinalzinho assim Verdade. positivo. Uma aluna tinha levantado a mãozinha. Alicia Campos. Ah, tem uma mãozinha levantada? Deixa eu ver a mãozinha. Dali, Alicia Campos, a mais corajosa que tem aqui. Mas depois os monitores e a monitora Maria Clara vai pegar vocês direitinho, né, Maria Clara? Entendeu? Então vamos ouvir mais o relatório da Alicia e depois vamos dividir vocês entre os monitores, né? E agora. Votou 71 pessoas, 72, 71. Tá bom. Alicia, então, apresentando Professor, eu tô relatório. aqui achando que tá com a mãozinha levantada com defeito, aí eu tô assim, ai, gente, mas a minha mão não É que eu tá. estava na outra página, é que eu estava na outra página aqui. Deixa eu abrir aqui, professor. É que a minha página no Classroom tava aberta, mas aí ela fechou. Ah, Vixe, eu acho que é a internet. cadê participantes? Ai, professor, tá carregando aqui, só um minuto. Tá bom, vamos esperar. Ai, tá bom. Monitores, monitores. Meu Deus, 73 pessoas, quase metade são monitores. Esses monitores são nota 10, viu? Vou até dar um aumento para eles de trabalho. Ó, temos 14 monitores. Quer dizer que só tem 60 pessoas na sala. Quer dizer, os monitores são pessoas também. São, né? Muito bem, vamos ter um monte de Professor, salas. compartilhou? Está dizendo que vai começar ainda, mas não apareceu o seu relatório ainda não. Apareceu! Apareceu? Professor, eu Apareceu. já vou avisar aqui que, assim, deu um pouquinho muito de lançamento. Eu tive, assim, uma pequena dificuldade com esse lançamento. Mas no final, o importante é que deu certo. Aí, só para o senhor não assustar na hora que ver, assim, o gráfico, o tamanho que ficou. Tá bom, vamos lá. Aqui a capa, Tarefa contracapa. 40, é isso tudo mesmo, tarefa 40 já, né? Meu Deus. É, professor, a gente já fez Nossa, muita vamos coisa. chegar, vamos chegar a 60 desse jeito, né? São Tiago, Minas Gerais. Ei, tá bom. Vamos lá. É, aqui a lista de figuras. Aqui o sumário. Na introdução. A introdução ficou grande porque eu falei muito sobre também que, tipo assim, a gente fez muito experimento isolado e esse era o momento de juntar tudo. Foi a primeira vez que a gente almejou distância e não só o estudo de caso. Correto. Aí eu expliquei aqui também o nosso objetivo, o ângulo de 45 na base e tudo mais. É, e também mas que mesmo que ele não fosse um estudo de caso, tipo, dirigido só para uma variável, ele ainda assim configurava material de estudo, os gráficos e que os lançamentos que não davam certo
também eram fonte de muita informação. No meu caso, teve muita informação que não deu certo, viu? Aí, Tá. aqui na metodologia, eu expliquei que eu comecei fazendo a conta, porque na tarefa anterior, eu usei garrafa de 2 litros. Aí, para essa, eu usei de 500 ml. Eu queria usar de 2 litros também. Só que aí, quando eu fiz a conta do tanto de vinagre, eu falei, vai gastar um cadinho bom, né? E eu falei, vamos dar uma economizada. Aí eu voltei para o meu foguete que tinha já sido programado, projetado no OpenHop. Aí aqui deu 195 ml de vinagre, só que aí eu expliquei que no exercício anterior que a gente fez, o 1,8 foi, tipo, gerou mais pressão do que a quantidade que a gente achou na equação de Clapeyron. Aí eu multipliquei esse volume por 1,8 e achei 370, alguma coisa assim. Eu não tô achando agora a quantidade, mas eu. Ah, tá lá embaixo. Aí aqui tem os materiais, mas eu acho que foi 370 gramas de vinagre, não ml, porque aí eu converti para grama para poder. E eu expliquei isso lá também, que eu converti para grama para poder usar a balança. E aí deu 20 gramas de bicarbonato também para essas 200 e alguma coisa. Para a estrutura da base, eu não mexi em quase nada, eu só pus uma agulha na ponta. Ah, importante. Na metodologia também eu falei sobre que eu uso preservativo masculino, que eu mando a minha irmã buscar no posto para mim, que aí quando vira, fura o balão, o preservativo, e aí a reação começa. E eu não adaptei com o balão. E eu coloco o vinagre dentro do preservativo, não o bicarbonato. Certo. Aí, para a base, eu só modifiquei que eu colei, na verdade, 2 agulhas na ponta. E eu melhorei o gatilho também, porque uma coisa que estava tirando distância dos meus foguetes era que eu estava tendo que tirar toda vez a fita isolante do meu gatilho, que eu tenho o O-ring, e aí essas O-rings eu passo 2,5 voltas de fita isolante em cima e fica muito bom. Só que aí o material que é jetta vai tirando a cola da fita. Aí eu aumentei o meu ring e coloquei o senhor uma vez. Falou que não podia fazer isso, mas eu já vou me justificar agora. Eu justifiquei ali também. Eu faço veda-rosca. Só Tá bom. que esse veda-rosca não é na verdade. É só para segurar a fita para ela não descer. Entendi. Aí, para aqui é a conta da reação. Aqui eu achei. Vezes 1,8 virou 221 ml, que depois virou, não, 352, e eu contei com a base também, porque a minha base pressuriza junto. E Sim. aí virou uma massa de 370 gramas de vinagre, para mim poder fazer pesão. Na construção do foguete, eu acho que eu já fiz tanto dele que eu tenho mais facilidade de fazer isso que muita outra coisa. Eu faço até com a mão nas costas. Ah, A garrafa de meio litro, que na verdade o volume real dela é 510. Aí a ogiva feita de Durepox. O que tá parecendo meio nublado dentro dela é porque a minha Durepox acabou. E aqui era uma festa do café com biscoito. Aí eu não tinha de comprar Durepox. Aí eu coloquei pedrinha com fita, só que aí ficou meio esquisito ali dentro. tá bom. As aletas, aqui tem um projeto do Open Rocket, que eu fiz. Primeiro eu fiz as O-rings, as O-rings não, desculpa, a ogiva. E aí coloquei todos os dados da ogiva e do corpo do foguete. Aí depois eu projetei a aleta e o centro de massa, o contrapeso. E aqui o desenho das aletas. Certo. Aí eu fiz elas com o mesmo material que foi vasilha plástica, porque eu queria usar uma placa que a Carol falou, mas eu pedi atrasado, aí não deu tempo de chegar. Por causa da festa.
Esse daqui é o foguete pronto. Eu coloquei assim virado, porque tava ficando muito ruim a imagem dela em pé. Aí eu virei, mas eu sei que tá meio estranho assim, de. Tá bom. Aqui é a medida da estabilidade, ela tava boa. Para preparar o campo, eu coloquei fita de 50 em 50, não era fita zebrada, era fita laranja, e eu medi com essa trena. Mas essa trena não ficou aí, é porque essa foto foi enquanto a gente estava medindo lá na frente. Lindo, viu, professor? Nossa Senhora! Imagina. Aí eu fiz uma descrição de todos os lançamentos, porque eles foram exatamente iguais. Eu sou uma pessoa um pouco teimosa. Eu, na minha cabeça, eu sabia que ele ia pegar 250 gramas, 250 metros. Aí, até no 10º lançamento, eu tô assim, não, vai pegar. E a minha irmã já estava um pouco desesperada, falando que não ia dar certo. Mas no final deu sim. O, o processo de lançamento foi, eu agitei a garrafa. Aqui eu comecei explicando que eu enchi o preservativo, colocava o bicarbonato, enchi o preservativo em cima. Expliquei que tinha que usar um canudinho por causa da pressão interna. E aí depois esse foguete ficava pronto para lançar. Aí eu expliquei algumas normas de segurança também, porque dessa vez eu estava com um pouquinho mais de ajuda, eu estava com a minha irmã, duas tias minhas, aí esse povo é meio desastrado, eles tinham que ficar para trás. Aí eu adicionei uma fita atrás para uma área, para uma zona que não podia ser ultrapassada. Muito bem. Eu encaixava a garrafa com ela virada para baixo, a base de cabeça para baixo, virava o balão, não, o preservativo estourava na agulha e começava a reação. Aí, nos primeiros 10 lançamentos, eu lancei de 5 em 5, eu fiz 5 foguetes. Nos primeiros 10, nos primeiros 5 lançamentos, eu não agitei. Nos próximos 5, eu percebi que não estava reagindo, porque estava saindo vinagre puro, não tinha nem sal no meio daquele vinagre quase. Aí eu falei, opa, não está reagindo. Aí eu comecei a sacudir, o que melhorou bastante as distâncias dos meus lançamentos. Depois disso, a gente só media de 5 em 5 e eles eram numerados para mim saber qual foi qual. Aí aqui eu fiz como se fosse um adendo especial para aqueles que tiveram alguma coisa diferente. O meu primeiro lançamento que atingiu 250, que eu fiquei muito feliz, foi o número 7. Eu precisei fazer 17 lançamentos, o 17º foi o quinto a atingir 250. Eles ficaram ali bem em 250. Então, eu acho que foi quase sorte isso daí. Eu tive que trocar quase todas as minhas ogivas. Eu levei 3 de reserva e todas amassavam ali entre o plástico e a Durepox. Aí, eu normalmente não me importava tanto com isso. Mas aí, dessa vez, como o negócio era distância, aí eu peguei e falei, não, não vou usar nada nem perto de amassado. Aí eu fui trocando as ogivas, mas as aletas, surpreendentemente, resistiram muito bem. Sim, sim. O, o maior lançamento foi um que eu fiz depois, aí esse eu não coloquei aqui não, porque ele foi extra turno, mas não tinha como medir ele também, porque ele caiu lá embaixo de um morro, aí nem que eu quisesse descer para medir não tinha como, mas foi um 18º aí que foi, tipo assim, muito vinagre, bastante bicarbonato, só para, tipo assim, vamos ver? Só que eu acho que depois eu vou explicar por que eu acho que ele voou mais. Aí eu comecei fazendo uma tabela das nossas tradicionais. Eu só não coloquei o número de agitação. Depois que eu vi que a coleguinha colocou, eu fiquei com um pouquinho de inveja, vou confessar. Eu coloquei primeiro, só que eu dividi em duas. Eu dividi as que deu certo e as que deu errado. Aí, essas aqui de cima foram as que passaram 250 e essas aqui de baixo foram as que não chegaram a 250. Aqui o primeiro lançamento, nessa hora eu quase caí para trás, quando eu vi que ele voou só 150 metros, eu falei, meu Deus, isso aqui não vai sair, não. Mas aí depois eu fui dando um jeito, a coisa foi melhorando. O maior lançamento foi 265, contabilizado. Aí,
eu comecei a fazer as contas daquelas tabelas que a gente sempre fazia de dispersão de vários dados, D0, Y máximo, X máximo. Aí eu fiz as contas, aqui eu só explico como é que as contas foram feitas. E aí eu separei de novo. Não, esse aqui eu não separei, não. Mas eu fiz dois gráficos também. Um para os que deram certo, outro para os que deram errado. Os que deram certo foram bem lineares, porque, como eu disse, ele estava tudo bem na tábua da beirada. Mas os que deram errado ficou uma coisa mais diferente. E se o senhor reparar também, está em ordem de lançamento. Eu não coloquei em ordem crescente, nem reorganizei. Eu deixei por ordem de lançamento. Por isso que a contagem também está faltando. Porque, por exemplo, se foi o sétimo lançamento que atingiu 250, está com o número 7 lá em cima. Que eu expliquei que é para dar uma. Que é para tipo, conseguir entender como é que foi a cronologia dos lançamentos. Certo. Aí ficou mais diferenciado um pouco. No início estava realmente bem complicado, mas no final deu uma boa melhorada. Aí Tudo aqui bem. eu fiz as dispersões em função da quantidade de pressão. Aqui dos que atingiram mais de 250 metros. Opa! Ah, não, é isso mesmo. Aí aqui é os que atingiram menos, na verdade. Porque eles ficaram muito, como eu posso dizer? Aí eu tive que mudar a fonte do gráfico, porque se eu colocasse naquelas linhas tradicionais, os pontos nem apareciam, porque fica um vai e volta muito grande. Aí eu não sabia se era para ficar assim mesmo, ou se era para ficar diferente. Aí depois eu ficava meia hora lá pelejando para arrumar isso, eu falei, ai, mas todos ficam assim. Aí eu só mudei a fonte. Mas o gráfico está estranho, os seus monitores vão comentar com você depois aí. Que você ficou ligando um pontinho no outro, na sequência. Mas continua, conclui, porque eu vi que seu relatório tem 20 páginas, Alice. Está bem detalhado, né? Mas o pior é que a senhora acredita que sumiu um gráfico aqui? Era para Ah, ter mais um, mas eu não sei o que aconteceu com ele, não. Mas aí a gente deixa para lá. Aí eu só concluí que eu acho que o que deu essa diferença foi porque esse bicarbonato eu peguei da padaria da minha mãe. O outro eu comprei, só que esse eu não. Aí eu acho que foi uma questão ali de mistura, porque esses bicarbonatos vendidos para grande quantidade, igual a minha mãe que tem padaria, realmente eles são muito misturados. Aí no final eu acho que o que me prejudicou foi isso, e eles demoravam muito a reagir, justamente porque eu acho que tem muita coisa ali misturada. No final, quando eu comecei a esperar bastante tempo para lançar a garrafa, a reação foi muito melhor, eu comecei a atingir 120 de PSI, o que eu não estava saindo dos 80. sim, Alice, é curioso você ter conseguido 250 metros com pressões baixas. A colega anterior conseguiu lá 400 metros de distância, mas com pressões bem mais altas que você, né? E, no entanto, aí você mostra as pressões que você obteve para 250 metros de novo. Mostra para nós. Tem a tabela lá com pressão e alcance. Aí é lá de cima. Aqui, mas das que deu certo? Não, peraí, não é essa aí. Uai, professor, peraí que eu vou achar eu. Não, pode ser qualquer uma É aqui, delas ó. aí. É aqui, ó. Ah, então, a última coluna é pressão, né? E aí Sim. você está vários lançamentos com 80, 85, 90. Aí quando você atingiu 115 PSI, você conseguiu 246 metros, né? Assim, É, eu não vou garantir exatamente, porque o meu manômetro é de 300. Aí eu não coloquei aquelas pressões muito coisas, mas eu sei que de 5 em 5 eu garanto que eu olhei certo. sim, é aproximado. Esses manômetros, a escala deles é muito Essa grande. daqui em cima, professor. Esse daqui é a Tá. coluna da pressão. Então, e aí você conseguia 120, 130 PSI e 250 metros, entendeu? E com relativamente pouco. Aí que tá. Quanto que de vinagre e bicarbonato você estava usando? É, 370 de massa dá quase o mesmo valor, peraí. Em ml eu não tô lembrando. Deixa eu chegar lá na parte da reação que eu acho.
É aproximadamente um Aquela grama por trezentos e centímetro cúbico. cinquenta e dois ml. Ah, com garrafa de 2 litros. Não, com garrafa de meio litro, de 510. Ah, meio Coloca- litro, Tem que meio olhar. litro. Ah, sim, sim. É, eu tô É. achando que eu falando que a pressão tá baixa, eu concordo que a pressão tá baixa, mas eu acho que é até muito vinagre, porque é mais da metade. Sim, com uma garrafa pequena, então isso é interessante também. A gente não especificou que garrafa você deveria usar, ou seja, tudo livre, né? Entendeu? Você optou pela garrafa de 500 mililitros, né? E aí tudo bem, você gasta muito menos vinagre, muito menos bicarbonato, digamos assim, né? E ainda assim consegue os 250 metros, né? Que é interessante, né? Esse foguete, eu não, tipo assim, eu queria fazer, na verdade, com ou 2 litros ou aquelas garrafinhas bem pequenininhas. Mas os meus foguetes de garrafa pequenininha ainda vai ser no sólido. Mas eu gostei desse foguete porque ele é muito preciso. Tipo assim, eu acho que ele não voa tanto, mas ele sempre cai ali no mesmo lugar. Por isso que eu estranhei essa variação de pressão, porque todas as tarefas que eu fiz com eles, sob uma mesma pressão, ele cai ali, tipo assim, com poucos metros de diferença. Ok, muito bem. Obrigado, Alicia. E 20 páginas de relatório, é para vocês copiarem. 20 páginas de relatório, tá? Tudo bem. Muito obrigada, A professor. gente Pode parar. escreve bastante e detalha bastante. Só que quando escreve bastante também tem chance de errar bastante. Brincadeira, é bom escrever bastante, tá? Ok, Alice, obrigado. Pode parar de Obrigada, compartilhar. professor. E nós vamos agora fazer o breakout rooms. Vou colocar 10 turmas, ou seja, eu vou ficar com uns 4 ou 5 monitores sobrando aí, entendeu? Porque estamos com 70 pessoas. Quer dizer, 60, né? Porque 14 são monitores. Vai dar mais ou menos 6 alunos por monitor, entendeu? E aí vamos até 9h45 no máximo, viu, pessoal? Tá bom? Então, eu criei 10. Depois eu vou passar nas 10 para ver se tem pelo menos um monitor nela. Tá? Se não tem, você espera que eu vou passar ali e vou passar um monitor de uma para a outra. Tá bom? Preciso aceitar aí o aviso que vai aparecer, né? Então, criando agora.
Todo mundo voltando. A sala principal. Monitora Maria Clara, como foram os trabalhos lá na sua sala? Nice! Bem, então, na minha sala, foi a sala 9. Todos apresentaram um trabalho muito bem detalhado e explicado. Eles conseguiram desenvolver bem a questão das tabelas, também adicionaram gráficos e muitas imagens representando como foi ali digamos, o dia a dia no lançamento deles. Muito bem. Monitor Arthur Jesus, como foram as apresentações na sua sala? Foram muito boas, professor, né? Renderam bastante discussões ali com os alunos e principalmente porque detalharam bastante, né? Explicaram muito bem ali as suas atividades e seguiram a ordem do que foi solicitado também pela circular. Muito proveitoso. Muito bem, pessoal. Na verdade, foi, digamos, um teste, essa circular. Professor, não tinha teste nenhum, estava tudo tão simples. Assisti uma aula do Patrick é moleza, todo mundo gosta até. E lançar o foguete 5 vezes 250 metros, eu já até lançava isso antes, não precisava nem mandar, que eu já lançava antes, é ou não é? Passei numa sala aí, a aluna falou, não, moleza, eu já lançava mesmo, entendeu? Mas o teste que vocês não perceberam foi o seguinte, você consegue organizar todas essas informações sem que alguém diga para você que tabela que você tem que fazer, que gráfico você tem que fazer, etc, etc, etc. Lembra que eu falei lá no comecinho? Queremos ver a sua capacidade de organizar, se auto-organizar, não é? As suas, as suas tarefas, as suas medições, né? A gente foi detalhando lá, organize isso, aquilo outro, mas a tabela você que faz, entendeu? De modo geral, algo que eu gostaria de ver um pouquinho melhorado eram os gráficos. Gráficos, entendeu? Eu adoro gráficos, né? E talvez a gente venha enfatizar um pouquinho mais para vocês aperfeiçoarem aí a questão de fazer gráficos, tá? A gente começa com aquele gráfico de dispersão, a gente fica com eles na cabeça e fica usando ele para tudo. E às vezes não dá certo, né? Porque se você põe no mesmo gráfico velocidade, altura, alcance, bem, fica meio bagunçado, né? Você pode até organizar de alguma maneira, mas ainda assim precisa tomar muito cuidado, né? Mas enfim, de modo geral, os que eu vi, dei um pulinho aí em todas as salas, né? Estavam assim, sim, satisfatórios, entendeu? Satisfatório para muito satisfatório. Ótimo não tá não, viu, Alice? Ótimo não tá não, tá? É, espero que chegue no ótimo, em dezembro. Tá, tudo bem. Chegar quase ótimo tá bom O também, né? senhor vai ver, até no final vai ter ouvir todo mundo falar assim, não achei erro nenhum, não achei observação nenhuma, nem É, vírgula, porque eu sou ruim de português. olha aí, não pode ler de português mais não, nem pensar, claro, né? Mas olha só, guardem tudo isso. Quando vocês forem para faculdade, lá tiver algum processo assim de seleção, você quiser pleitear uma bolsa ou entrar num grupo de pesquisa, você imprime todos os seus relatórios, você chega lá para o professor, está aqui, ó. Já fiz a iniciação científica júnior lá na UBA, UFAFOG, está aqui meus relatórios. Aí deixa ele dar uma folheadinha lá. Ele vai ver que os seus relatórios estão melhor do que os alunos dele da faculdade. Entendeu? Então, cara, não precisa ensinar mais nada dessa pessoa, né, em termos de formatação, de introdução, objetivo, metodologia, né, referências, agradecimento. Agradecimento é a última coisa, mas antes das referências. Eu vi alguém colocando logo no comecinho lá, sumário e agradecimento. Não, 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 não. Agradecimento, última coisa, antes das referências. Anexos é depois das referências. Não tinha anexos, tá? Fala, mãozinha levantada, Arthur Gomes. Arthur Gomes. Oi, boa noite, professor. Boa noite. Só queria saber, você tinha feito a chamada mais cedo. Eu registrei, mas não vai ter chamada agora, né?
sei, estou pensando. Por quê? Tá certo. Monitor, Arthur e Brito, tudo certinho na sua sala? Tudo, professor. Tudo. Ô, Arthur, o que você está achando em relação ao pessoal, os relatórios lá do começo do ano e agora? Você percebe assim um upgrade, como diz em inglês, assim, uma coisa. O pessoal está chegando perto da nota 10 aí, como é que é? Bom, comparado aos que a gente viu hoje, alguns apresentam alguns problemas, sim, com relação à formatação do texto. Alguns não estão deixando devido espaçamento. É a questão da falta de foto, principalmente do EPI, que já foi levantado, né, que é muito importante isso. Mas sim, Sim. alguns relatórios têm uma evolução, mas outros eles estão um pouco atrasados, comparado ao que já devia estar. Ah, tá certo. Um pouco atrasado em relação ao que deveria estar. É, exatamente, tem razão. Eu vi alguns aí que poderiam realmente estar melhor, né? Mas não se preocupe, aqueles que não querem melhorar, a gente está mandando embora, tá? Fica tranquilo, tá? Até o final do ano, a gente só vai ter aqueles que estão bons mesmo. Sim, porque a gente está aqui, né, Arthur, para orientar, para fazer com que eles progridam. Mas se tem gente que não faz muita questão, a gente não está aqui para fazer os monitores perder tempo corrigindo relatórios de quem não quer progredir, entendeu? É simples assim, né? Então, hoje o Alberto não pôde aparecer, a secretária Gabriela me mandou mensagem que também não podia, etc. Mas, felizmente, estávamos aqui com 14 monitores, aí deu para fazer 10 salas, quase todo mundo fez as suas apresentações, né? Que três fizeram apresentações coletivas aqui para todo mundo, né? Tá bom, pessoal. Espero ter tempo para fazer a próxima circular, porque amanhã estou indo para Goiás, de lá vou para Barra do Piraí. Mas, ó, vocês todos estivessem lá em Barra do Piraí, todo mundo ia sair campeão, sabia? É, desde que tenham realmente lançado a 250 metros, porque lá a gente mesmo que mede, né? Não é você não, tá? Bem, 250 metros lá em Barra do Piraí, a gente considera campeão, tá? Às vezes começa assim em 200, às vezes começa em 220, né? A reguinha, digamos, para virar campeão, né? Mas, se vocês lançaram mesmo, como disseram que fizeram, 250 metros, lá em Barra do Piraí seriam todos campeões, tá bom? Ok, 21h39. Então vamos encerrar aqui. Obrigado pela presença aí de todos. E parando aqui a gravação. Se alguém tiver alguma perguntinha,